Professor, Panamá anunciando aí sua saída, né, do cinturão e rota ali da China. Queria entender primeiro como que você, de fato, avalia essa decisão no contexto das relações internacionais. Essa escolha pode, de fato, representar alguma estratégia ali para diversificação de parcerias ou limitar oportunidades de desenvolvimento nesta região? Vamos lembrar duas coisas, né? O Canal do Panamá foi iniciado pelos franceses e concluído pelos americanos. Claro que houve um custo enorme, mas os Estados Unidos se beneficiavam e se beneficiam do canal justamente porque você integra a costa leste com a costa oeste dos Estados Unidos de uma forma muito mais fácil, porque a outra opção aí você ir até a Patagônia e depois fazer a volta, isso é quase impossível nesse processo todo. E houve o acordo de que o canal foi construído num outro país e eventualmente seria devolvido e foi devolvido pelo presidente Jimmy Carter. Acontece que Donald Trump acha que foi um grande erro devolverem e é capaz, se nós passarmos a interpretar como grandes erros do passado nesse sentido, muitos países vão voltar a ser colônias, não é? Em razão desse processo todo. E a alegação do Donald Trump é de que o Canal do Panamá estaria sendo controlado pelos chineses em razão dos investimentos chineses, não só no Panamá, mas em toda a América Latina. Se nós pensarmos do México até a Argentina, a China é o grande parceiro comercial da região. A exceção de Colômbia, que deve mudar agora em razão desse problema que os colombianos tiveram com os Estados Unidos, Chile, não é? E México, obviamente, por motivos óbvios. Por motivos de localização e de interação. E o que o Trump notou é que, dentro do contexto latino-americano, os Estados Unidos têm perdido muito da sua relevância. Embora exista uma subserviência cultural, muitas vezes até intelectual aos Estados Unidos e aos valores europeus e à Europa, o que a gente nota é que a China, paulatinamente, tem absorvido uma grande parte da região como uma esfera de influência importante. E o Marco Rubio tenta e começa este processo de tentativa de reverter esta situação. Primeiro, o Canal do Panamá, sob esta alegação histórica de que os chineses estariam controlando o canal, e aumentado o preço da circulação, mas o preço não é para os americanos somente, o preço do canal é igual para todo mundo, não existe diferenciação nesse processo todo. Agora, é uma tentativa dos americanos de tentar de reduzir a influência chinesa? No grito, na força, pode ser. A minha única questão, Paula, é o quanto os Estados Unidos ou os europeus estão dispostos a colocar a mão no bolso para oferecer alternativas àquilo que os chineses estão oferecendo. Porque se for somente a gente sempre fala, né? Você pode usar o chicote ou pode usar a cenoura nesse processo todo. Se for somente com o chicote no Panamá, eventualmente serão encontradas outras maneiras de os chineses terem aí a sua presença garantida no Panamá. Não chamando como a nova Rota da Seda, mas por outros tipos de tratados e de relações. Como o Brasil tem feito, embora o Brasil não seja parte da nova Rota da Seda, o que é um erro, eu acredito, nosso diplomático, mas nós fizemos uma grande quantidade de acordos que de alguma forma tentam introduzir este conceito dentro da relação Brasil-China. Então, a grande pergunta é, Marco Rubio teve uma vitória? Trump teve uma vitória neste processo? Teve. Resta saber quanto tempo isso dura e quantos americanos de fato colocarão dinheiro no Panamá para contrabalancear esse tipo de situação. Porque se for só na base do porrete, o que a gente vai notar é que isso vai ser revertido à medida que o tempo passar. Professor, mas tem dado certo. Se a gente for observar esses últimos movimentos de Donald Trump, deu certo com a Colômbia, deu certo com o México, com o Canadá, agora com o Panamá. Essa pressão, esse bullying que Donald Trump está fazendo contra os países tem dado certo, mas ele tem encontrado algumas pressões, principalmente com a China, que já sinalizou até um diálogo, e com a União Europeia. Vai dar certo até encontrar alguém de um porte um pouco igual ao dele? Porque por enquanto ele está batendo em menores, né? Se nós pensarmos. O Canadá é uma grande economia? Mas é um país pequeno. Não tem tanta população assim e tem uma dependência na relação bilateral com os Estados Unidos. O México nem há o que se dizer na relação com os Estados Unidos. Colômbia também, um relacionamento visceral com os Estados Unidos em razão do narcotráfico.
Já há muito tempo a Colômbia é uma prioridade dos Estados Unidos na política externa por causa do combate ao narcotráfico. E o outro que você mencionou foi justamente o Panamá, que é um país pequenininho, não é? Agora, a hora que ele começar a encontrar os maiores, né, aqueles que têm uma capacidade maior de resistir, resta saber se ele vai aplicar a mesma situação. É só uma estratégia, talvez, professor, de inibir ou mostrar força diante ali de um pequeno para o grande do que ele pode vir a fazer? Ele pode fazer, é uma tentativa, né, de você fazer isso mostrando uma força maior nesse processo todo, mas contra quem é pequeno, porque até mesmo no anúncio das tarifas, você há de recordar que ele falava que ia ser 25 contra o México, com relação ao México, e 25 com relação ao Canadá, e somente 10% com relação à China. O que demonstra claramente nesse processo, mesmo de avaliação do nível tarifário, o quanto os Estados Unidos têm aí uma relação de dependência da China nesse processo todo, na questão tarifária. Porque senão ele podia ter subido para 25%, 30%, 40%, e ele sabe que isso prejudicaria a economia americana. Então é fácil bater em quem é pequeno nesse processo todo.